Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os polímeros. Os polímeros eles são macromoléculas, ou seja, são substâncias feitas por moléculas muito grandes e são formadas pela repetição de unidades menores que nós chamamos de monômeros. Então aqui um exemplo. Eu tenho aqui o etileno, que é o meu monômero, tá? A partir de uma reação de polimerização. Ele vai formar o meu polímero, que é o polietileno. Reparem que eu tenho aqui N moléculas de etileno, formando aqui o polietileno, em que eu tenho esse pedaço, que é o CH2CH2, se repetindo N vezes. Esse N pode corresponder a até dezenas de milhares de unidades de monômero se repetindo, tá bom? E nós podemos classificar esses polímeros em dois grandes grupos. Os polímeros naturais, que são aqueles encontrados na natureza, tá? Produzidos geralmente pelos seres vivos, como, por exemplo, a borracha natural, a celulose, as proteínas também são exemplos de polímeros. Tá? E eu tenho aqui os polímeros sintéticos, ou seja, os polímeros que são produzidos artificialmente, como, por exemplo, as borrachas artificiais, o PVC, o nylon, o poliéster e assim por diante. Vamos falar agora um pouquinho sobre as reações de polimerização que nós usamos para poder produzir os polímeros sintéticos. Primeiro, vamos falar sobre os polímeros de adição. Eles são formados pela adição de moléculas de apenas um tipo de monômero, numa reação em que todos os átomos contidos no monômero vão ser incorporados à estrutura do polímero. Tá? Então, esse primeiro exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ele é um polímero de adição. Reparem que todos os átomos que compõem aqui o meu monômero fazem parte da estrutura do meu polímero. Então, vamos falar agora aqui de alguns outros exemplos. Olha, eu tenho aqui, por exemplo, o PVC, que é o cloreto de polivinila. Nessas reações, normalmente eu tenho aqui uma ligação dupla que vai ser quebrada, tá? Então, reparem, eu vou quebrar essa ligação dupla aqui e isso vai se transformar numa ligação simples. Lembrando que eu tenho N moléculas no meu monômero, então aqui eu vou ter esse pedaço repetindo N vezes. Nessa representação, eu coloco aqui só a parte que vai se repetindo, tá bom? Então, agora, um outro exemplo que é o poliestireno. Olha o que eu vou fazer aqui, mais uma vez, eu vou quebrar essa ligação dupla e ela vai virar uma ligação simples, olha. Tudo bem? Ligado aqui a esse carbono, eu tenho o anel aromático. Então, eu tenho aqui a estrutura do poliestireno agora. Então, pessoal, agora mais um exemplo. Eu tenho aqui o poliacetato de vinila. Repare, conforme eu falei com vocês, eu vou quebrar a ligação dupla que existe entre os carbonos, tá? Então, olha só. Coloquei aqui o CH2, a ligação dupla virou uma ligação simples, e eu tenho aqui agora o CH. E essa parte, a parte vai se ligar a outra unidade igual. Só que eu tenho esse restante da minha molécula aqui. Eu vou representar ela para baixo. E como eu falei para vocês, essa parte aqui vai se repetir N vezes. E o último exemplo que a gente vai fazer desses polímeros de adição é o Teflon. Como ele também é um polímero de adição, eu vou quebrar essa ligação dupla, que vai originar uma ligação simples. Então, eu vou ter isso aqui. Beleza? Repetido N vezes. Além dos polímeros de adição comum, eu tenho os polímeros de adição I4. Esses polímeros são formados pela reação de adição entre alcadienos conjugados, ou seja, os monômeros desse tipo de polímeros, eles têm duas ligações duplas alternadas, tá? O primeiro exemplo aqui é o poliisopreno, que é um tipo de borracha natural. Reparem que eu tenho, olha, ligação dupla, simples e ligação dupla, ou seja, eu tenho aqui um alcadieno conjugado, ou seja, as minhas ligações duplas estão alternadas. Nesse caso, pessoal, olha o que vai acontecer. Vou colocar aqui como eu já havia colocado, tá? Indicando que esse é o pedaço que vai se repetir, que aqui vai se ligar a outro pedaço igual. Eu vou manter todos os átomos que eu tenho, porque eu tenho aqui um polímero de adição. Só que agora eu tenho uma diferença. Essa ligação dupla vai virar uma ligação simples, assim como acontecia na adição comum. Porém, olha o que vai acontecer aqui. Essa ligação que era essa simples vai se transformar em uma ligação dupla. Repara, gente, a única diferença que eu tenho nessa estrutura é que eu alternei as ligações duplas e simples. Como eu tinha aqui antes ligações duplas, simples e dupla, agora eu tenho simples, dupla e simples, ou seja, eu só troquei o tipo de ligação entre elas.
tá bom? Outro exemplo aqui é o polibutadieno, que é um exemplo de borracha sintética, tá bom? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que aconteceu lá em cima. Eu vou quebrar essa ligação dupla, que vai se transformar em uma ligação simples. E essa ligação que era simples vai se transformar em uma ligação dupla. A mesma coisa vai acontecer com essa ligação dupla, que se transformou em uma ligação simples. Tá? Isso aqui vai se ligar com o restante da cadeia e vai se repetir N vezes. Então, pessoal, conforme eu falei com vocês, os polímeros eles são formados por apenas um tipo de monômero que se repete N vezes. Nós vamos falar agora dos copolímeros. Os copolímeros eles são tipos de polímeros de adição, mas eles são formados a partir de 2 ou mais monômeros diferentes. Tá? Os primeiros polímeros que nós falamos são os homopolímeros. Reparem que eu tenho aqui, ó, eu coloquei como a letra A, representando apenas um tipo de monômero que eu tenho se repetindo N vezes. Eu posso classificar os meus copolímeros em copolímeros alternados, em que eu alterno o monômero que aparece na estrutura. Repare, eu tenho aqui ó, o monômero A, depois o B, o A, o B e assim sucessivamente. Eu tenho os copolímeros aleatórios, ou seja, em que eu vou ter esses monômeros se organizando de forma aleatória. Reparem que começou aparecendo um monômero A, depois um monômero B, depois 3 do A, depois 2 do B e assim por diante, tá? Ou seja, eu não tenho aqui uma sequência pré-definida. Eu posso ter copolímeros em blocos, ou seja, eles vão se repetir sempre em quantidades iguais. Aqui, por exemplo, sempre se repetem de 2 em 2 cada unidade de monômero. E eu tenho aqueles que são enxertados, ou seja, eu tenho aqui uma cadeia principal formada apenas por um tipo de monômero e ligada a essa cadeia principal eu tenho outros monômeros ligados a eles. Então, gente, agora aqui alguns exemplos de formação de copolímeros. Então, gente, reparem que eu tenho aqui x vezes esse primeiro monômero e y vezes o meu segundo monômero, porque conforme eu falei com vocês, eu posso ter variações nessas quantidades. Então, eu vou começar por esse primeiro monômero aqui. Reparem que eu tenho uma ligação dupla, então nesse polímero aqui de adição comum, eu vou quebrar a dupla na reação de polimerização. Eu vou manter todos os átomos, porque eu mantenho todos os átomos dos meus monômeros nas reações de polimerização por adição. Tudo bem? Beleza. Esse pedacinho aqui, ele vai se repetir x vezes. E essa parte vai se ligar agora a essa outra parte aqui. Reparem que agora eu tenho uma adição 1 e 4. Ou seja, essa parte que é ligação dupla vira simples e vice-versa. Esse outro monômero aqui, ele vai se repetir y vezes. Então, gente, agora um segundo exemplo de reação de polimerização formando um copolímero. Repare que eu tenho aqui uma ligação dupla, o que indica que ele vai fazer a polimerização de adição. Então, eu vou quebrar essa ligação dupla e ela vai se transformar numa ligação simples. Então, eu mantenho aqui ó, o CH2, ligação simples CH, isso aqui ligado ao meu anel aromático. Beleza, gente? Então, isso aqui vai se repetir x vezes. Vou juntar esse monômero com esse outro monômero que faz a adição 1 e 4. Então, eu vou alternar, eu vou transformar as ligações duplas em simples e vice-versa. Tá? E agora essa parte aqui, ela vai se repetir y vezes, porque conforme a gente já viu, eu posso variar a alternância entre eles de formas diferentes. Tá bom? E agora, para a gente terminar, vamos falar dos polímeros de condensação. Eles são obtidos pela reação de dois monômeros com a eliminação de uma substância, normalmente uma substância mais simples, tá? Como, por exemplo, a água, ácido clorídrico e amônio. Então, pessoal, veja esse nosso primeiro exemplo aqui. Reparem que eu tenho um ácido carboxílico reagindo com álcool, ou seja, ele vai fazer uma reação de esterificação. Nessa reação aqui, eu vou juntar, olha, o OH de um com o hidrogênio do outro, e isso aqui vai gerar uma molécula de água, ou seja, eu vou eliminar uma molécula de água nesse processo, tá bom? E eu vou dar origem a um éster. Então, eu vou formar esse polímero aqui. Reparem que ele perdeu o OH, ou seja, eu começo aqui no oxigênio, ligado ao anel aromático, beleza? Agora aqui, olha, agora nessa parte aqui eu formei um éster, tá? Que vai se ligar a essa parte da cadeia que era o álcool.
Isso aqui vai se ligar a uma outra estrutura igual e assim por diante, tá? Isso aqui N vezes, formando N moléculas de água. E agora, pessoal, para a gente terminar, eu tenho que mais uma vez uma reação em que vai ocorrer a eliminação de uma molécula de água. Eu vou juntar, olha, esse hidrogênio com esse oxigênio e esse outro hidrogênio aqui. Isso tudo vai originar uma molécula de água. Olha, eu tenho aqui o anel aromático. Não é isso? Aqui, olha o que aconteceu. Esse hidrogênio saiu. Olha quem sobrou aqui. Esse carbono com 2 hidrogênios. Vai se ligar a outro fenol. Tá? E assim sucessivamente. N vezes mais N moléculas de água que vão ser formadas nesse processo. Então, pessoal, terminamos por aqui nossa aula sobre reações de polimerização. Bom estudo para vocês!